Um olho normal pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito, que é o ponto remoto, até 25 centímetros, que é o ponto próximo. De quanto varia a divergência do cristalino quando o objeto se movimenta de uma posição para outra? Vou repetir, vestibulando. Um olho normal, em parênteses, emétrope, né? O olho normal, chamado biologicamente, né? Cientificamente, de emétrope, pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito. Então, quando o objeto está no infinito, a gente diz que ele está no ponto remoto, né? Vimos isso em sala de aula, até 25 centímetros, que é o ponto próximo. De quanto varia a divergência do cristalino quando o objeto se movimenta de uma posição para outra? Então, é para cá, para cá, para cá. Exatamente a questão tradicional do olho humano, se a nossa lente é variável, de quanto vai variar a divergência. Se a divergência lá, por exemplo, for no ponto tal, for 4 graus, no outro ponto for 2 graus, vai variar de quanto? 4 graus menos 2 graus vai dar 2 graus, certo? Se for 5 graus a 1 grau, 5 graus menos 1 grau vai dar 4 graus. Então, ele quer exatamente essa diferença de um ponto para o outro. Ora, vestibulando, qualquer questão em matemática, física, química, se pede a diferença entre dois pontos, o que é que eu vou fazer no vestibular? Vou achar quanto vale naquele ponto, quanto vale no outro ponto e depois vou fazer a diferença. Então, eu vou aplicar nessa questão minha fórmula para o ponto, para o objeto no ponto próximo, que seria 25 centímetros, é a média, é o que se utiliza, né, no dia a dia, vocês viram isso em sala de aula, e vamos aplicar também a fórmula da divergência para o ponto, o objeto no ponto remoto, que a gente sabe que é o ponto remoto mais distante, que é considerado no infinito. Então, vamos achar a divergência para o ponto remoto, no infinito, vamos achar a divergência para o ponto próximo, que a gente já sabe por convenção, por média, por convenção, que é 25 centímetros, é igual. Qual é a carga do elétron? É negativo ou positivo? Por convenção é negativo, tá? Mas poderia ter colocado positivo, não mudava nada a teoria, ok? É uma convenção de sinal. Então, para o olho humano, o ponto mais próximo, a convenção, a média, a distância média de ver um objeto nítido é 25 centímetros. E o ponto mais distante no infinito, que é o ponto remoto. Então, vamos achar a divergência no infinito, vamos achar a divergência da nossa lente, da nossa lente que é chamada de cristalino, vamos achar a divergência do cristalino no infinito, vamos achar a divergência do cristalino no 25 e vamos fazer a diferença. Acompanha aí na telinha, passa aí a telinha. Aí, solução. A imagem formada pelo olho é invariável, ou seja, a posição da imagem formada pelo olho é invariável, pois está sempre na retina. A divergência do cristalino pode ser calculada para as duas situações que o problema pede, pela equação de Gauss, que vocês sabem. Para o ponto no infinito, está aí, ó, para P1 no infinito, objeto no infinito, e para o ponto a 25 centímetros. Então, é só aplicar a fórmula. Ó. Qual é a fórmula da divergência? Vocês lembram aí, ó. A divergência, que é representada pela letra D, ou em sala de aula a gente usa muito o quê? No lugar do D, no lugar dessa frequência, a gente usa 1 sobre o foco, 1 sobre F, né? Que vem lá de espelhos, de lente, né? Que o inverso do foco, 1 sobre o foco, é exatamente o que a gente chama de divergência da lente. Então, a divergência da lente D vai ser igual a 1 sobre P1 mais 1 sobre P', tá certo? E para o ponto de 25 centímetros, ou seja, 0,25 metros, nós também vamos ter 1 sobre P1 mais 1 sobre P, a mesma fórmula. Então, vestibulando, o que é que eu vou fazer na fórmula aí? No lugar de P1, eu vou substituir a primeira vez por infinito, e na outra situação eu vou substituir P1 por quanto? Por 0,25. Passa aí o slidezinho, só para a gente ver. Ó. Então, o que é que aconteceu aí, simplificando? Ó? A diferença da divergência ficou como aí? 1 sobre 0,25 menos 0. Mas, professor, o senhor não disse que era para fazer 1 sobre 25 centímetros, que é 0,25, menos 1 sobre o outro ponto não é no infinito? É. Mas 1 sobre infinito, vai para cá, para cá, para cá. 1 sobre infinito, a gente substitui por 0. Como 1 sobre infinito a gente substitui por 0? Se você tiver R$1
e dividir para 2 pessoas, ou seja, 1 dividido por 2, vai dar 50 centavos para cada. Se você tem R$1 e dividir por 10 pessoas, vai dar 10 centavos para cada. Então, à medida que você vai aumentando a quantidade de pessoas que você vai dividir, vai diminuindo o que recebe. Então, se você tem R$1 e divide por infinitas pessoas, vai dar 0 para cada uma. Porque R$1 já é pouco para 10 pessoas, dá 10 centavos. Imagine para infinitas pessoas que você não consegue nem contar como é que você ia dividir R$1 para cada um. Então, sempre quando tem 1 sobre infinito, a gente considera 0, tá certo? Então, voltando aí para a telinha, ó, acompanha aí na telinha. Na verdade, a vergência ia ficar como 1 sobre 25 centímetros, que a gente já passou para metro, 0,25, menos 1 sobre infinito. Só que 1 sobre infinito, eu acabei de explicar, 1 dividido por infinito é 0. Então, na verdade, ó, de quanto varia a nossa vergência, né, do olho humano, quando olha para o ponto mais distante para o ponto mais próximo? De 4 graus. Vai para cá, para cá, para cá. Então, o olho normal, tá certo? O olho normal, que a gente falou aí para vocês na questão, o olho hemétrope, tá certo? O olho normal, ele tem uma vergência de 4 graus, ou seja, se você calcula a vergência do seu cristalino, da sua lente que tem no seu olho, ao ponto próximo, né? E depois, quando você muda, os músculos ciliares mudam, modificam, para ver um objeto lá no infinito, bem distante, essa sua lente consegue variar do próximo para o mais distante, ela consegue variar num olho médio, né, que pelas médias que a gente fez, que a gente disse que é uma convenção de 25 centímetros, então ela consegue variar de 4 graus. Então, quando eu estou olhando para longe, vendo uma pessoa longe, e quando eu olho para um objeto aqui próximo, o grau da minha lente, já que a nossa lente tem um cristalino variável, mais uma vez insisto, diferente da lente do óculos, que é constante, então vai variar de quanto? De até 4 graus. Então essa questãozinha vai estar à disposição de você no nosso blog, no nosso site, onde você vai poder copiar, tá certo? Fazer um download, imprimir se necessário e levar, se tiver alguma dúvidazinha, pergunta lá ao seu professor no estadual. Eu mesmo fui aluno de escola pública a vida toda, então a gente sempre tinha essas dúvidas, então chega lá no seu professor, pergunta ao aluno da rede particular se já viu esse assunto, se teve alguma dúvida, pergunta também lá ao professor, tá certo? E aí você vai sempre estar matando essa questãozinha com relação à questão do dia a dia, de quanto varia o grau da nossa lente, né, do nosso cristalino. A nossa lente do nosso globo ocular recebe o nome de cristalino e ela pode ser variável exatamente para que a gente consiga, assim, ter a nossa imagem formada com nitidez lá na nossa retina, ok? Beleza? Então, vestibulando, nós vamos agora passar para uma outra questão, e essa outra questão, acompanha aí na telinha,